falou, todo poder foi me dado no céu e na terra. Quanto sobrou para ele? Todo poder foi me dado no céu e na terra. Quanto sobrou para ele? É mentiroso. É mentiroso, está fazendo um jogo sujo, não tem poder para fazer nada com a tua vida, não tem poder para tirar a tua vida, não tem poder para acabar a tua vida, não tem poder para danificar nada. Jesus é quem tem poder, ele não tem poder, isso é a conversa dele. Mas o povo de Israel estava pasmado, triste, amargurado. Por quê? Porque estava ouvindo aquela mesma conversa, aquela mesma novela todo dia. A estratégia de Golias é a mesma do diabo que eu estava falando. Davi estava fora disso, por isso não temeu o gigante. Não se vence sem estratégia. A nossa estratégia para vencer a nós mesmos e ao diabo. Vamos ver qual é a estratégia. O diabo não se preocupa com o pecado. O pecado em si, não. Você tem um pecado diferente, ele tem um pecado diferente, ele tem um pecado diferente. Cada um tem uma deficiência diferente. O que ele quer não é pecado. O que ele quer é um subproduto do pecado, se chama culpa. Se vier uma culpa dentro de você, aí vai ficar ruim. Porque o pecado, você até ora a Deus e Deus perdoa. Você assim, Deus me perdoe. Aí Deus perdoa. Mas aí o diabo começa a bater. Ei. Mas você não devia ter feito isso, não. Isso não é coisa de crente, não, viu? Você é da Assembleia de Deus. Viu? Pode fazer isso, não. Né? Se fosse batista, ainda deixava. Você é da Assembleia de Deus, faça isso, não. Estou brincando, viu? Então... Você é cemiteriano. Não. A Assembleia não pode, não. O diabo, ele é expert nisso. Ele está preocupado com a culpa, que é o subproduto do pecado. Vamos aqui para frente. Dali para frente. A presente verdade da nossa salvação hoje, sabe o que é? Santidade. O que é santidade? Muita gente define santidade como algo assim. É interessante saber isso, sabe? Mas é algo muito ortodoxo. É algo que você olha assim e diz assim, que coisa, eu não vou saber. Santidade é separação, né? É você se separar. Aí quando Ana quis santificar Samuel a Deus, ela separou ele, levou ele para o templo. Se você quiser separar seu filho para Deus, você tem que trazer e deixar ele aqui? Não. É porque isso mudou. Isso hoje está muito mais consistente. Hoje não é uma coisa simplesmente aparente. Santidade não é apenas separação. Santidade é muito mais do que isso. Deus, quando Ele nos salva em 3 partes. Deus é um Deus triuno, amém? Nós somos um ser tripartido, amém? Há uma tricotomia, há 3 coisas que acontecem simultaneamente. A salvação de Deus é assim também. Deus, quando nós não temos Deus ainda, Ele precisa nos salvar da condenação do pecado. O homem precisa ser justificado. Diga comigo, justificação. Essa é a primeira salvação que Deus tem que fazer na vida do homem. Quando a pessoa, eu fico aqui tentando olhar para vocês, eu vou para ali, vou para um lado, mas vocês não querem me ver mesmo, vocês estão escondidinhos ali, tudo bem. Então, a primeira salvação que Deus tem que oferecer a nós é a justificação, amém? Aqueles que já foram salvos da condenação do pecado precisam ainda ser salvos, amém? É a salvação que Paulo diz assim, vocês precisam operar a vossa salvação com temor e tremor. Então, essa salvação que ainda precisa ser operada se chama santificação. E o que é santificação? Santificação é você ser salvo dos costumes do pecado. A tua carne se acostumou a pecar. A tua carne se acostumou a pecar. O pecado, coisa boa é pecado. Se pecado não fosse bom, ninguém pecava. É verdade ou não é? O hipócrita é quem diz que pecado não é bom. Não, pecado é bom demais. Eita, trem bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. Ninguém pecava. Só peca porque é bom. Mas quando a gente conhece Deus, Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Deus é muito melhor do que qualquer pecado que o diabo possa oferecer para nós. Mas que pecado é bom, é bom. Mas tem que conhecer bem a Deus para rejeitar o pecado, porque Deus é muito melhor. Mas os costumes do pecado vão te inclinar para baixo. Por isso que Paulo entrou em parafuso e disse assim, eu quero fazer o bem e não faço. Eu não quero fazer o mal e acabo fazendo. Ele descobriu que, a despeito dele ser um grande homem de Deus, não obstante ele servir a Deus com integridade de coração, com santidade, com amor, tinha algo que puxava ele para baixo. Ele descobriu isso. Ele descobriu que os costumes do pecado dele não iam ser vencidos nunca. E ele precisava de outra salvação. Eu falei de justificação e santificação. Diga justificação, santificação. Mas precisa outra, glorificação. Diga glorificação. Deus precisa nos salvar da condenação do pecado, nós somos justificados. Precisa nos salvar dos costumes do pecado, nós somos santificados. E precisa nos salvar da degeneração do pecado. Nós um dia, os nossos corpos vão ser glorificados. Esse corpo não vai poder chegar na presença de Deus porque é carne pecaminosa, é corruptível. E um dia, o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Amém?
Então, Salmo 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Diga comigo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, porque tem tantas pessoas no nosso meio que ainda não prosperaram em Deus. Porque ainda não aprenderam a confessar as suas transgressões. Nessa noite, eu quero fazer algo que é estratégia. Amém? Eu quero realmente fazer isso porque é estratégia de Deus. Eu queria pedir que a Roberta... Eu queria que você se espalhasse. Sai de perto de qualquer pessoa. Deixa no mínimo 2 cadeiras. Você faz isso em nome de Jesus? Eu queria que você saísse, deixasse pelo menos 2 cadeiras. A Roberta vai distribuir para você papel e lápis. E você vai fazer algo aqui nessa noite. Você vai primeiro repetir comigo. Diga assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Por que eu estou fazendo isso? Preste atenção. Talvez, infelizmente, se eu chegasse para você e dissesse assim: confessa para mim tuas transgressões, talvez você não confiasse em mim. Talvez você já foi decepcionado, já ficou triste, amargurado, alguém foi e vazou. Tem gente que diz: minha boca é um túmulo arrombado e aberto. Porque tudo que você falar, ele põe para fora. Né? Assim, de gente assim, que você não pode confiar. Mas existem pessoas hoje que você ainda pode confiar e confessar os seus pecados, e elas vão te ajudar a orar e ver você crescer, amém? Mas mesmo assim, eu quero pedir a você para fazer uma coisa. Isso é estratégia de Deus, amém? Isso é estratégia de Deus. Antes de você escrever qualquer coisa, preste atenção,